Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera, sinceramente, que sim. Fim de ano se aproximando, o Mago tá com um lookinho mais clean, assim, né? Pra gravar os vídeos, porque, né? Fim de ano vem aí. Inclusive, quem não viu o vídeo passado, né? Da última sexta-feira, se você tá vendo quando esse vídeo sair, obviamente, nós tivemos vídeo aqui no canal falando dos rituais. O Mago vai fazer rito coletivo de quebra de demanda e coisas do tipo na próxima quarta-feira da próxima semana, né? E no próximo mês o rito de abertura de caminhos. É importante que se você for participar de um, participe dos dois, beleza? Dado o recadinho já, né, logo de cara, porque o Maguinho tá de lookinho branco, né? Vamos começar o nosso vídeo. Bom, gente, seja muito mais que bem-vindo, caso seja seu primeiro vídeo nesse canal. Esse é o canal de Monge a Mago, porque fui monge, hoje eu sou mago, meu nome é Wellington, você é muito mais que bem-vindo. Caso considere se inscrever no canal, lembre-se de ativar... Calma, vamos voltar. Lembre-se de ativar o sininho de notificação, mandar esse vídeo para um amigo, para uma amiga que gosta de causos, histórias e relatos sobrenaturais. E se você quer que esse quadro, Caos dos Escritos, continue e não acabe nunca, o que você tem que fazer é, com certeza, desde já mandar o seu caos, sim, o seu relato. Aquela historinha de terror, né, que você tem e que você nunca contou pra ninguém, sabe? Então, traz pro Mago que aqui você está em um ambiente seguro, onde você vai sim ser julgado, mas por pessoas que também trabalham e vivem esse drama espiritual. Então, ai Mago, quero mandar meu caos, pra onde eu mando? causos.mongeamago@gmail.com, unicamente nesse endereço, tá bom? Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, porque é lá que o Mago concentra os causos que vocês mandam. Isso significa literalmente que se você mandar o seu caos... Gente, meu microfone tá bugado, mano. Deixa eu tentar arrumar ele aqui. Isso, agora ficou. Isso significa literalmente se você mandar esse caos por qualquer outro meio de comunicação, Messenger, WhatsApp, Instagram ou por onde for, eu não vou trazê-lo nem considerá-lo, porque existe uma fila que o Mago segue, né? Então não é justo com pessoas que já escreveram há mais tempo e estão esperando para ter seu caso lido e respondido aqui no canal, que eu passo o seu na frente. Então, o único modo de eu ler o seu caos e trazê-lo para o canal é pelo e-mail, beleza? Então, escreve lá, mesmo se não for de goetia, mesmo se não tiver nada a ver com magia, se for experiência sobrenatural, viu espírito, viu ET, viu não sei o que, viu não sei o que lá, manda que a gente lê e tenta argumentar aqui, beleza? Como vocês já sabem, né, amores, eu vou ler com vocês o caos, eu não li antes, então me perdoem qualquer erro de leitura, porque eu gosto de ter a reação surpresa, mesma que vocês, né? Então por isso que eu não leio antes qual caos eu vou ler, qual caos eu não vou ler. Tudo que tá na fila eu vou passando, beleza? E bora lá. O primeiro caos de hoje tem o título: O dia em que eu e a minha avó arrancamos uma botija. Botija eu acho que ele quer dizer grana, porque ele mandou emoji de trevo, de um saco de dinheiro e de dinheiro com asinha. Eita, vamos lá. Oi Mago, me chamo Jefferson, já enviei vários causos pro seu canal e agora vai um para completar 6. Caramba, que legal! Em uma manhã de domingo do mês de abril de 2016, estávamos eu e minha avó embaixo do pé de seriguela. Entre parênteses, seriguela é uma fruta bem gostosa e bastante conhecida aqui no Nordeste. Se você nunca comeu seriguela, meu amor, você não sabe o que você está perdendo, é muito boa mesmo. Continuando o caos, nós estávamos conversando sobre botija. Entre parênteses, para quem não sabe o que é botija, é uma lenda bastante conhecida no Nordeste e em alguns lugares do Brasil. Antigamente não existia banco como nós conhecemos hoje, então as pessoas enterravam seu dinheiro ou escondiam em pé de árvores, debaixo de pedras, na beira do rio, etc. Até então era super normal fazer isso antigamente, mas tinham pessoas que eram muito avarentas e enterravam milhões em dinheiro, joia, ouro, prata e tudo que fosse considerado valioso por elas. Por serem tão avarentas, deixavam até de comer ou comprar algo para dentro das suas casas, apenas para ficar escondendo e acumulando cada vez mais e mais bens materiais. Nossa. Olha, cultura, hein? Eu não sabia o que era botija. Interessante isso. Para mim, botija era só uma referência a dinheiro. Muito legal. Quando essas pessoas desencarnavam, seus espíritos ficavam presos à matéria e vagando por aí, desesperadas para que ninguém achasse os seus bens materiais enterrados por elas quando em vida.
Como elas não tinham pais, a única forma de se livrar do seu martírio era dar os bens materiais para os encarnados. Nós ficamos conversando sobre esse assunto durante um bom tempo. Depois começou a esquentar, estava perto de dar 12 da tarde e nós entramos para dentro da casa, almoçamos e ficamos vivendo nossa rotina normalmente. Na hora de dormir, eu senti uma presença muito estranha na casa, mas não liguei muito. Rezei como de costume e dormi. No quarto da minha avó, quando ela estava dormindo, ela disse que veio em sonho um espírito de um homem de mais ou menos 1,90 m, magro, parecendo um cipó, o rosto triste e ao mesmo tempo raivoso. Então ela perguntou o que queria e quem era ele. Ele disse que queria dar uma coisa para ela, mas em troca, ela teria que libertar a alma dele do tormento que ele estava passando. Minha avó ficou meio desconfiada, mas aceitou. Então ele disse que tinha uma botija. Era um jarro cheio de moedas, entre parênteses, cruzeiro, e algumas joias de valor considerável enterrado no lajeiro próximo da casa dela. Ele falou que ela só poderia dizer onde estava a botija apenas para uma pessoa que a ajudasse e que não tivesse ganância. Ele agradeceu a ela por ter aceitado ajudar ele, pois muitas pessoas tinham desistido de ajudá-lo porque na hora de arrancar a botija do chão, viam alguns demônios que não queriam que o libertasse e corriam com medo. Ele disse também que era para ela ir no local combinado às 3h33 da madrugada e que levasse um terço, uma corda de Santo Expedito, uma faca virgem, uma vela e uma água benta. Caramba, todo um ritual. Vó acordou e veio logo contar para mim o sonho dela. Eu comecei a rir e disse que esse negócio de botija é a história que o povo conta, mas mesmo assim eu aceitei ir com ela para ela não ir só, já que onde estava essa botija era um pouco longe e para ir de madrugada ficava ruim. Nós ficamos o dia todo falando sobre isso, pensamos até em não ir, mas já que era dinheiro, kkk, aí nós foi. Quando estava próximo de dar meia-noite, nos acordamos e eu peguei as coisas que o espírito tinha pedido para minha avó. Quase que eu não achava essa corda de Santo Expedito, já que nunca tinha ouvido falar sobre ela. Eu tive que pedir para um amigo meu, coroinha da igreja, roubar uma para mim de lá. KKKK. Meu coroinha da igreja... Tá, mas eu não contei para ele o que era, só pedi e ele estava me devendo fazia tempo. KKKK. Saímos de casa e fomos pegar a trilha para ir para o lajeiro. Era 3h20 da madrugada. Fomos caminhando até lá, esperamos dar às 3h33 e quando deu a hora eu fiz um círculo ao redor de onde iríamos cavar com a corda. Minha avó acendeu uma vela e colocou um terço na mão para nós rezar para a alma do homem quando terminasse de arrancar a botija. Eu comecei a cavar e quando nós olhamos para cima, desceu do pé de coco que estava próximo um menino preto da cor de tirna. Ele era preto igual carvão, com olhos amarelos. Só de ver aquela cena nós entendemos o motivo das outras pessoas terem desistido. Deus me livre. Minha avó ficou desesperada. O menino / demônio estava vindo na nossa direção e eu cavando mais rápido para nós ir logo embora. O bendito do menino chegou perto da minha avó, jogou a água benta... chegou perto da minha avó, faltou uma vírgula aqui. Ela jogou a água benta e ele se afastou um pouco, mas estava atrás de avançar para cima da gente. Eu sabia que ali era um espírito materializado, só não conseguia entender de onde ele tirava tanta energia para se materializar pra gente. Ele, com muita raiva, começou a falar: seus miseráveis, vão libertar aquela alma imunda. Eu morri por causa dele, ele me matou de fome e quando ele desencarnou, eu o capturei e fiz mesmo até o pior. Foi horrível ver aquele menino se lamentando. Deu até pena dele também. Mas eu continuei até que arranquei a botija. Minha avó puxou a botija do buraco, nós colocamos ela próximo da vela e começou a rezar. O menino sumiu, que a gente nem viu. Rezamos 9 Pai Nossos e 9 Ave Marias e um Salve Rainha. Deixamos a vela e a faca e eu coloquei no buraco a corda. E eu coloquei dentro também... Deixamos a vela e a faca, eu coloquei no buraco, e a corda eu coloquei dentro também. E nós fomos embora para casa. Quando chegamos em casa já era quase 5 da manhã. Ao chegarmos em casa, nós abrimos a botija e tinha mesmo muitas moedas e várias joias.
Eu e minha avó pensamos, em caixa alta, estamos ricos. Mas quando foi no banco trocar as moedas, só deu 10 mil reais. Poxa! O que é um valor considerável, mas não deixa ninguém rico, né? As joias minha avó lavou no sal grosso e ela usa até hoje. Eu queria vender tudo, mas a avó queria ficar com elas porque ela achou bonito. Vou colocar aqui a foto da botija caso eu consiga. Gratidão, Mago, pela oportunidade de contar o meu relato. Ele realmente mandou foto. Ó, vou até tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, tem foto do buraco. E aqui a foto da botija, né? A foto do vaso cheio de moeda. Interessante, né, gente? Caralho. Ou foi uma fanfic muito, muito bem construída e tá de parabéns de qualquer jeito. Ou o que aconteceu aqui foi babado, hein? Nossa! Primeiro porque sua avó tem uma mediunidade muito extraordinária, né? Porque a gente consegue identificar nesse caso se ele é verídico, eu acredito que seja, porque mandou foto e tudo mais. A gente identifica uma pessoa que tem uma percepção mediúnica onírica muito boa, né? O espírito se comunicou por meio de sonhos no plano astral, né? Com ela e tudo mais. Isso é bem interessante. É um ponto avaliativo para nós aqui que estudamos o espiritual. É muito, muito interessante, porque ela ouviu o que o espírito falou em sonho, seguiu as instruções, fez tudo certinho e, né, encontrou aí a grana. Ganhou uma boladinha, né? 10 mil reais pode não ser muito dinheiro, mas também não é pouco, né? É um dinheirinho bom, dá pra fazer umas coisinhas aí com 10 mil reais, dá pra reformar uma parte da casa. E que interessante, né? Porque o espírito se materializou e tudo mais, o satanazinho que morreu. E nos faz entender como que a vida supostamente continua, né? Porque nós até então morremos e as consequências do que fizemos em vida, dependendo do que você fez, né? Segue a sua vida no pós-morte, né? No pós-vida, ou como você queira chamar, na vida que continua, né? Isso é bem interessante, porque o espírito estava preso, foi pedir socorro, mas ao libertar o espírito que foi pedir socorro, descobriu que ele era um filho da puta, né? Porque ele conseguiu fazer a proeza de matar o outro, e o outro virou um obsessor do obsessor. Que bizarro, né? Então, espero que os dois espíritos tenham se libertado, né? Tanto o menino trevoso que apareceu, quanto o outro. Agora você fez uma pergunta interessante, né? Por que e como ele se materializou? Ao que você deu a entender, era um lugar de natureza que vocês foram, né? Próximo de um rio ou de uma praia ou algo assim. Por ser um local da natureza, é muito comum ter manifestações. É por isso que a maioria dos folclores que nós vemos ou encontramos, que envolve espíritos, avistamentos e coisas do tipo, tem alguma energia da natureza diretamente envolvida, porque no meio da natureza bruta, seja praia, seja floresta, seja montanhas, é muito mais intensa a energia espiritual, né, da natureza ali, né, condensada, o que possibilita uma maior manifestação de espíritos que por um acaso estejam rondando ali, né? Então eu acredito que a única justificativa plausível para isso seja isso, né? Porque é diferente da magia, por exemplo, quando nós evocamos uma entidade dentro de casa e aí acontece, raramente acontece, mas pode ser que aconteça, do ser evocado se materializar na sua frente. Para que isso aconteça, você teve que acumular uma grande quantidade de energia ou estava em um ambiente que tinha uma grande quantidade de energia que permitiu aquilo acontecer. A gente nunca pode esquecer de estudar, quando a gente vai estudar a manifestação espiritual, estudar o espiritismo cientificista do século XIX. Não o kardecismo, esquece o kardecismo, né? Tô falando do espiritismo pré-Kardec, aquele espiritismo bem mágico mesmo, que propunham fenômenos de manifestação, reuniões espirituais e tal, não para consolar, para fazer caridade, não, mas para
testar as coisas espirituais, tentar encontrar uma explicação por meio dos próprios espíritos. Então, nesse tipo de manifestação, o espiritismo experimental, né, do século XVIII, XIX ali, ele vai dizer que esses pontos de manifestação que permitem a materialização ou é uma mediunidade natural de uma pessoa que consegue absorver e expandir muito a sua própria energia, no caso um ritual de magia, um centro espírita ou qualquer coisa do tipo, ou advém da força da natureza e da energia acumulada naquele ambiente, né? Por exemplo, um local muito mal assombrado, né? Sei lá, um hospital. É muito comum esses relatos no mundo inteiro. Hospital mal assombrado que teve várias manifestações espirituais ali ocorrendo. E que todo mundo que vai consegue ver, independente de ter mediunidade ou não. Por quê? Porque o espírito está materializado. Então todo mundo vai ter uma percepção espiritual daquele espírito. Por quê? Porque é uma energia tão intensa e densa naquele local que permite que algum espírito consiga absorvê-la ao ponto de materializar-se, né? Então é interessante estudar esses fenômenos para a gente conseguir ter uma compreensão um pouco mais clara do porquê que, por exemplo, nesse caso e em outros, os espíritos se manifestam. Olha, hoje não é o carro da Cândida, é o carro do gás. Todo dia é um carro diferente que passa na hora que eu tô gravando o vídeo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. O piritobense não tem paz. Olha... Enfim, né? Gente, eu adorei esse caos, menino. Amei. Se foi uma fanfic, porque... Pode ser fanfic, porque a história tá muito bem contada. Mas olha, tá de parabéns. E você? O que você achou desse caso? Real? Fake? O que você acha? Tem alguma explicação? Alguma coisa que você queira acrescentar? Comenta aí. Seu comentário pode ajudar muito, viu? Não esquece de comentar. Próximo caso de hoje. Eita, o título é Ela me salvou do ataque na escuridão. Bora lá, né? Fala, mago, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido, e você? Pode me chamar de Bastian e moro no interior de Minas Gerais. Já vou pedindo licença pro textão, viu? Já tô acostumado. Bom, recentemente, na madrugada, eu acordei com pensamentos, entre aspas, aleatórios, sobre minha vida, que eu tinha que finalizar relacionamentos inacabados, quitar promessas e etc. para me desemaranhar da teia que eu estava. Entre parênteses, hoje sinto que não eram aleatórios, mas sugestões do que fazer para abrir os meus caminhos. Até então não estava interagindo com nada que me sugestionasse a ter essa autorreflexão ou vir a pensar na minha deusa ou o panteão referente a ela. Poucas noites depois tive a famosa paralisia do sono, seguida de uma tentativa de ataque. Era uma sombra mais escura que a própria noite, então eu conseguia ver sua silhueta de corpo, entre aspas, corpo, né? Alto e largo, envolto em um tipo de aura com movimento de vela, queimando em todo o seu corpo. Esse ser ficou me observando por um tempo como se eu estivesse o analisando, ou aproveitando da... Vá com Deus, né, querida? Porque a sirene tá alta. Onde que eu parei? Como se estivesse ou analisando ou aproveitando da situação e do medo. Ela não me ataca, não grunhia, nem nada. Só ficava me observando imóvel, como eu, mas o olhar dele, que isso? Era como se quisesse que eu morresse de medo primeiro, para depois me atacar de fato. Nessa noite, por causa do calor, eu estava deitado no colchão para piorar a situação. Mas muito rapidamente, eu me vi em outra cena no céu, vendo uma luz muito brilhante à minha frente, e essa luz foi se transformando numa forma humana muito grande ainda no céu, e foi reduzindo de tamanho e descendo toda a velocidade. Descendo a toda velocidade. E em seguida voltei para a minha visão de noite, deitado, paralisado e lascado. Eu vi uma mulher com asas grandes e coloridas, levemente brilhantes. Ela se pôs entre eu deitado e esse ser sombrio, me protegendo com suas asas enormes. Eu senti ela olhar para esse ser e aos poucos ele foi como se dissolvendo em fumaça e sumindo na parede. Ela não olhou para mim, mas senti-se comunicando intelectualmente,
dizendo que tudo ia ficar bem, e também foi se esvanecendo. E claro que no dia seguinte acordamos antes do Google, pesquisando sobre anjos coloridos ou seres com asas, até encontrar Isis e ter certeza que ela estava me protegendo, que era ela me protegendo. Nisso comecei a tentar me conectar com ela através de uma prece que vi na internet. Dias depois acordei com um cheiro suave de velas em casa. Senti na hora que era dela o aroma, porém, para contrariar meu lado cético, fui ver se minha mãe estava com velas acesas. Mas como disse, eram menos de 5 da manhã e minha mãe estava no 7º sono. Não tinha mais ninguém em casa. Bom, sei que fui atrás pelo menos de um altar para me conectar com ela. Hoje sinto uma energia muito boa. Começa nas costas, onde costumamos ver as asas de um anjo, e percorre os braços, peitoral, abdômen e vai preenchendo o meu corpo. Às vezes a energia é mais forte e outras mais fraca, mas desde então oportunidades têm aparecido para mim. Desejo fazer uma consulta contigo em breve para tirar uma ou outra dúvida. Até lá. Valeu por ler minha experiência, paz e luz para todos que buscarem. Que bonito, né? A divindade que se aproxima para te salvar de uma experiência de terror noturno. Geralmente, né? Esse tipo de experiência onde uma divindade se manifesta na sua vida de forma meio que involuntária, né? Quer dizer, não sei se você estava buscando cultuar alguma divindade, lendo sobre ou não, mas caso não, descartando essa possibilidade, aqui nós temos uma manifestação espiritual direta da entidade, né, intervindo na sua situação. Agora, se você estava buscando, estava pesquisando e tudo mais, aí é muito provável que seja apenas um fenômeno psicológico mesmo, né? Porque quando uma coisa te impacta muito, é normal você ter sonhos lúcidos, sonhos impactantes, ou nesse caso, né, até mesmo o chamado terror noturno, tá? E a psicologia nos explica isso de uma forma mais natural, né? Agora, se você não estava pesquisando, vendo, se envolvendo em nada do tipo com coisas espirituais, aí, né, nós temos um significado bom. É que assim, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sou uma pessoa de sonhos. Então, eu até tenho sonhos bem interessantes e relevantes, mas eu não considero quase nenhum deles místicos, né? Eu sou muito cético para a questão de sonhos. Sonhos lúcidos e coisas do tipo, sabe? Porque é muito fácil ser uma autossugestão da sua mente de forma a te iludir de um fenômeno espiritual, sabe? Então eu sempre peço um viés de confirmação. Nesse caso, me pareceu interessante o relato, porque além do sonho, da experiência onírica que ele teve lá com Isis protegendo ele e tal, ele ainda confirmou por meio de meditações, orações, começou a se aproximar da deidade, e a deidade, né, acabou por trazendo sinais e manifestações para confirmar que de fato era ela se manifestando na vida dele. E isso eu acho bem relevante quando nós temos sonhos ou contatos oníricos com entidades meio que do nada, né, entre aspas, esse do nada. Porque se não há uma sequência ou manifestações da entidade que sejam palpáveis quando você está lúcido, né, acordado, desperto e tal, ou algo que te leve para uma experiência mais forte, para um viés de confirmação, fica muito difícil fazer uma avaliação de julgamento pro lado espiritual de um sonho, ainda que ele seja um sonho lúcido e coisas do tipo. Então esse caso ele me parece bem interessante, porque além da parte onírica, teve manifestações posteriores, com a vela que ele falou e tudo mais. Bem bacaninha esse caso, porque Isis se manifestou. E aí, geralmente, quando é uma manifestação real de uma deidade que voluntariamente aparece para te ajudar, é porque essa deidade quer alguma coisa contigo, né? Porque você, de alguma forma, chamou a atenção dela. Nessa ou em outras vidas. É muito comum no scrying, às vezes aparecer uma divindade, uma deidade que a pessoa cultuou, sabe lá quantas encarnações atrás, né? E aí nessa encarnação a divindade aparece, se manifesta e tudo mais. Por quê? Porque existe uma ancestralidade energética vinculada na alma da pessoa, né? Então aí tem o vínculo com tal entidade de outras vidas e pode se manifestar nessa ou em posteriores vidas novamente.
Por fim, o último caos do dia é imenso. Nossa, hoje vocês estão de parabéns, hein? Carai. O título é Regressão a uma Vida Passada. Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Asta. Vocês estão bonzinho? Espero que sim. Nesse relato não haverá assombrações nem nada do tipo. Fiz a regressão por meio de uma meditação, deitado na cama com um incenso de mirra para aumentar a intuição. Comecei pensando em um momento bom da minha infância e lembrei da minha mãe acariciando meu cabelo para dormir. Um dos melhores momentos da minha infância, já que não tive ela muito presente na minha vida. Me imaginei descendo escadas, olhava à minha volta e vi um infinito oceano ao redor. As escadas eram flutuantes e iam fazendo zigue-zague até chegar em uma ponte onde se encontrava a porta. A escada era ao lado de uma enorme ilha. Eu, tendo 27 anos, ao descer as escadas fui ficando mais jovem, até que me vi mais velho e passei a descer com uma bengala de madeira envelhecida. Continuei a descer até o fim e fiquei mais jovem novamente. À medida que me aproximava da porta, ela ia se abrindo. Olhei para os meus pés e estava com uma bota preta. Olhei minhas mãos e elas eram cheias de linhas, da mesma forma que são nos dias de hoje. Sabe as 3 linhas da palma da mão? Eu tinha pouco mais de 11 linhas. Uma cigana disse uma vez que isso tem a ver com meus caminhos. Voltando, ao atravessar a porta eu estava em uma cidade pequena, bem pequena, como se fosse uma ilha. Eu via pessoas de roupas bem antigas, alguns ambulantes. Projetei um espelho para poder me ver de frente e eu vesti um manto preto. Pelas vestimentas acredito que era mago naquela época também. Não conseguia de forma nenhuma ver meu rosto. Uma linda menininha vinha correndo até mim, tão bela quanto o pôr do sol. A felicidade dela em me ver era nítida. Ela vinha correndo gritando, papai, papai. Eu fiquei emocionado ao vê-la, me ajoelhei e acariciei os seus cabelos loiros. Eu estava ali para descobrir algo que me ajudasse a progredir no meu caminho mágico. Então logo me levantei e teletransportei para o fim da cidadezinha. Me deparei com outra porta que já foi se abrindo. Ao atravessá-la, me vi em uma vasta floresta, cheia de vida e cores. Fui caminhando até que cheguei ao seu fim. Era um enorme precipício. Do outro lado dele tinha uma enorme queda d'água. Me sentei no precipício para admirar aquele lugar. Ao olhar para a direita, bem lá no horizonte, vi que existia uma cidadezinha. Notei que ainda estava no mesmo lugar, na mesma ilha. Foi quando eu ouvi de novo, papai, papai. Era aquela linda garotinha que vinha correndo e me abraçava. Não resisti e me entreguei ao momento. Eu tocava e via nitidamente suas frágeis mãos, tão pequenas e tão reais. Não me deixe, papai, não me deixe. Ela repetia isso inúmeras vezes. Eu senti que viajava muito. Então não era muito presente. Perguntei onde estava sua mãe, e ela disse que havia morrido, com um semblante de quem não estava entendendo a pergunta. Peguei a minha filha no colo, apertando seu corpo entre meus braços como se nunca mais quisesse soltar. Fui caminhando com ela de volta à cidade e ao atravessar a porta, nem passei pela floresta. Me encontrei na cidade, tudo ficou negro, o céu escureceu. A atmosfera ficou densa. Minha filha não estava mais em meus braços. À frente tinha pessoas tumultuadas em uma casa que estava com a porta aberta. Me aproximei para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi minha filha assassinada, coberta de sangue no seu vestido branco envelhecido. Corri até ela, a peguei no colo e caí nos prantos. Enquanto eu estava deitado na minha cama, fazendo a regressão... Desculpa. Senti as lágrimas caindo pelo meu rosto. Eu gritava seu nome, que era Aquarela. A angústia transbordou meu ser espiritual do passado e físico atual. Meu mundo tinha acabado. Ao olhar para trás, vi o seu Zé e Tranca-Ruas e eu perguntava o que havia acontecido. Eles só abaixavam a cabeça e faziam uma expressão de lamento com os lábios. Foi quando abri meus olhos e vi no escuro do meu quarto, com o travesseiro molhado de tantas lágrimas que desciam pelos meus olhos. Inconformado com isso, decidi voltar imediatamente ao lugar. Fechei os olhos e nem quis imaginar as cenas. Simplesmente ordenei ao meu subconsciente que me mostrasse quem fez isso e se estava no meu círculo atual de vida. Foi quando ele me mostrou o rosto do meu pai. Eita! Confesso não ter ficado surpreso, pois meu pai nunca quis ser pai. Sempre me tratou mal.
Sempre me olhou com um olhar de constrangimento, como se devesse alguma coisa. Já assassinou pessoas nessa vida atual, e ele mesmo me disse isso há tempos atrás. Ele não acredita nessas coisas espirituais, muito menos em reencarnação. Bom, tudo condiz com a sua personalidade. Eu nunca gostei muito dele. A partir de hoje, gosto muito menos, se é que eu gosto. Você não pode me julgar com aquela frase típica de ele é seu pai, isso foi em outra vida, você tem que perdoar. Veja bem, meus caros leitores, ninguém é obrigado a nada nessa vida. O máximo que eu posso fazer é conviver com isso sem julgá-lo. Mas o fato dele não se arrepender de nada do que fez nesta vida, e provavelmente não se arrependeu em outras, prova que ele tem pelo menos umas 10 vidas pela frente para poder se tornar uma pessoa melhor. Você acha mesmo que eu tenho que esperar? É ele que tem que mudar, não eu. Minha filha se chamava Aquarela, um nome bem exótico. Na época nem existia pintura aquarela. Hoje ela se chama Rafaela e vivemos bem longe de tudo que possa vir a nos fazer mal. Esse é o meu relato sobre regressão nas vidas passadas. Obrigado pelas regressões na vida passada, mas eu sinceramente tenho notícias, né? Primeiro, eu não acredito muito nesse negócio de regressão, tá? E vou te falar o porquê. O primeiro motivo é, todo mundo na vida passada foi um mago, um bruxo, um ser espiritual, ou então foi alguém importante do governo. Nunca é mendigo, nunca é ladrão, nunca é assassino. É sempre pessoas que foram uau, né? E eu não tô falando do seu caso, tô falando do geral, tá? De uma pessoa que estudou regressão por muito tempo e começou a observar os mesmos traços que você me traz, né? O primeiro deles é, sempre fui uma figura importante, né? O segundo traço é que me parece muito mais uma regressão, sim, mas não a vidas passadas e sim ao seu subconsciente traumatizado, às suas sombras. Por quê? Porque você relata em todo momento descrições que condizem com a sua vida atual e com essa vida passada, né? Por exemplo, você fala que a sua filha, suposta filha, te diz que perdeu a mãe e tal, que morreu. Você, no começo do seu relato, fala que não teve uma presença materna muito boa na sua infância. A mãe que morreu, né? Depois, o pai, a grande revelação, o grande plot da meditação. O pai que era um assassino. No final do relato você fala que você não se dá bem com o seu pai e que mal sabe se gosta dele, né? A figura do vilão. Terceiro, a sua filha era uma representação de uma espécie de inocência que te foi roubada. Nessa vida, parece que tudo isso aconteceu contigo. Então, assim, desculpa o meu ceticismo, tá? Mas ao que me parece, você fez uma regressão sim. Mas muito mais uma regressão simbólica aos seus traumas, né? Do que a uma vida passada. O fato de você se ver como um mago e você ser um mago nessa vida, como aparentemente você diz ser, né? Já revela muito isso. Que você, se vendo como um mago, não se viu em uma vida passada, mas se viu nessa sua própria vida como é agora, uma pessoa mais evoluída e etc. E, claro, quem sou eu para dizer o que você viveu ou não, ou julgar isso? Eu estou tentando trazer apenas um pouco de luz, de lucidez psicológica para a situação, porque temos que tomar muito cuidado, ter muita cautela com essas questões espirituais, porque, por exemplo, olha o final do seu relato, né? Você fala, porque eu tenho que perdoar, porque eu não tenho que perdoar, porque quem tem que mudar é ele. Tudo bem. Mas aí eu te pergunto, de que adiantou você fazer essa regressão? Se é que isso foi uma regressão a uma vida passada, coisa que eu realmente não acredito que foi, do que te adiantou? É para você confirmar os seus traumas, mágoas e rancores nesta vida, justificando-as em uma vida passada? Porque a impressão que você passa no seu relato é justamente essa. De que coisas que aconteceram na vida passada e se repetem como traumas nessa sua vida se somam, né, e se corroboram para justificar uma mágoa enraizada do pai e uma ausência da mãe. No fundo, nós temos o drama psicológico de uma espécie de projeção. Mas é uma projeção do seu inconsciente. Entende? Então, desculpa trazer uma visão mais psicológica para algo que você traz como algo espiritual, né? E não invalida, tá? Não tô falando que uma coisa invalida a outra. É só que
sempre que tiver uma experiência dessa, ainda mais auto-induzida e autoavaliada, que você entenda que talvez a sua projeção não foi para uma vida passada, e sim para essa vida. Só que a sua mente cria símbolos, subterfúgios e tudo mais para poder lidar com os traumas e com as situações. Então é bem interessante, né? É bem interessante. Aquarela, né? Esse nome que você deu para sua filha tem todo um simbolismo de infância, de cores, de luzes que te foi tirado. Então, observe por um viés psicológico e compare com a sua infância, com os seus traumas da vida atual. Eu acho que vai ser muito mais benéfico para você nessa vida, até porque a vida passada já passou, né? Então não adianta nada. E bom, gente, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado dos causos de hoje. Comenta aí qual que você mais gostou, o que você não gostou, o que você discorda, o que você concorda. Comenta aí, deixa seu comentário que ajuda muito a engajar. Também não esquece de dar o like e, se puder, compartilhar com os amigos o vídeo, tá bom? Meu povo, fim de ano chegando, temos o rito coletivo, né? De Saturno agora para arrancar tudo de ruim que o ano trouxe, que o ano deixou, né? Vamos começar o ano limpos, cleans, bem limpinhos mesmo, né? Então, teremos um ritual de limpeza bem profunda, corte energético e tudo mais, com a epitarquia de Saturno, né? Faremos esse ritual no dia 21, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, lua minguante, lua saturnina, né? Tudo certinho. E mês que vem, a segunda parte desse ritual, que é o de abertura de caminhos, tá bom? O que mais que eu ia falar? Caso você esteja precisando de uma leitura oracular, né, uma leitura de cartas, ainda tem a agenda do mago aberta por enquanto para o dia 21 e 22, né, do dia 23 até o fim do ano. O mago não vai trabalhar, tirar uns dias de descanso para mim, né? Mas também já está aberta a agenda de janeiro. Então, se você quer agendar uma consulta oracular, tá precisando de uma leitura de cartas, de tarô, de scrying, que é a bola de cristal, ou do que for, chama que a gente faz acontecer. Leitura de mandala anual aberta só até o fim de janeiro. Então, ai, mago, quero saber como vai ser meu ano de 2023. Tem uma leitura para isso? Tem. E o mago só abre essa leitura no final de novembro, né, que foi quando eu abri, até aí, final de janeiro. Então, depois disso, não vem chorar, porque não adianta, né? Então, até o final de janeiro, nós temos aí vagas abertas para leitura anual, né? Então, caso esteja precisando de um trabalho de magia, também chama que a gente faz acontecer, um trabalho particular e tudo mais. Dá para fazer também, né? Chama que o mago avalie o seu caso, tá bom? Que mais? Acho que é isso, gente. Tem curso de scrying, curso de tarô completaço. Tá aí no link na descrição do vídeo, o link para você acessar a página de cursos, página do site do mago. É isso, meu povo. Então, demais. Fiquem bem. O Biruliro foi abominado por fim. E falou!